O retorno do caçador Donizete da Mata da Pedra Branca. A Mata da Pedra Branca... essa mata sempre foi um lugar que a gente só falava baixo, sabe? Uma parede verde, densa, que parecia engolir o sol e guardar segredos velhos demais para a gente sequer tentar entender. Para quem morava por perto, não era só um amontoado de árvores. Parecia uma coisa viva, pulsando, capaz de sumir com gente sem deixar rastro, devolvendo só um arrepio na espinha e umas histórias tortas. Ninguém se metia nela à toa. E mesmo os que dependiam dela para viver, um madeireiro mais corajoso, um curandeiro em busca de erva rara, andavam com um respeito misturado a um medo que dava para sentir no ar. Não se afastavam das trilhas conhecidas, estavam sempre de olho, sempre ouvindo sons que não deveriam estar ali. Foi nesse medo que a lenda de Donizete fincou raízes. Ele não era um morador qualquer, não. Era o caçador. Uns diziam que era o melhor, sem igual. Outros que era o mais frio, o mais implacável. Um sujeito que parecia feito da própria mata, conhecedor de cada picada escondida, imune ao que parecia a qualquer perigo. Por anos, as histórias dele enchiam as noites em volta das fogueiras. Abates que pareciam impossíveis, rastros seguidos por dias a fio, um domínio da floresta que chegava a dar um arrepio. Donizete era a cara daquela luta bruta entre o homem e o mato, um mestre em tirar vida para garantir a própria e a da sua gente. Mas a lenda dele ganhou um nó sombrio há muito, muito tempo. Ele entrou na Mata da Pedra Branca numa manhã cheia de neblina e nunca mais saiu. Procuraram, reviraram, nada. A floresta simplesmente o absorveu, sem deixar um fio de rastro, só o silêncio pesado que ficou depois dele. A casa dele ficou ali, parada no tempo, as coisas dele intocadas, como se ele tivesse só saído para mais uma caçada e fosse voltar a qualquer minuto. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, os meses, anos. A mata guardou o segredo. E Donizete, o caçador que a floresta comeu, virou mais uma daquelas histórias de assustar criança antes de dormir. A vida seguiu sim, mas o medo da Mata da Pedra Branca continuou lá constante. Previsível. Até agora. De um tempo para cá, uma coisa diferente começou a sair das sombras. Uma inquietude gelada, nova, nada parecida com o medo familiar da floresta. Era a sensação de que a mata, depois de todos esses anos calada sobre o sumiço de Donizete, estava começando a falar de novo. E o que ela cochichava não era sobre o fim, mas sobre um retorno de algo que devia ter ficado perdido para sempre lá dentro, nas profundezas úmidas e escuras. Algo que parecia estar rastejando de volta para a luz, trazendo junto o frio e a escuridão que o envolveram por tanto tempo, perturbando a paz magra que a comunidade tentava manter. A Mata da Pedra Branca, que sempre guardou seus segredos a 7 chaves, parecia estar abrindo uma fenda, para que um dos mais sombrios voltasse para assombrar o mundo dos vivos. A simples ideia disso gelava o sangue de quem conhecia as histórias. Fazia a gente olhar com apreensão para a massa escura de árvores na linha do horizonte, esperando com um terror que só crescia, pelo que, ou quem, sairia dali. Os primeiros sinais, a gente jura, eram tão pequenos que davam para descartar. Coisa de gente descrente, ou só o medo antigo que a Mata da Pedra Branca sempre botou na gente. Mas não eram normais. Gado aparecia morto de um jeito esquisito, sabe? Não a mordida limpa de onça, não. Parecia fúria pura, calculada, com marcas que não batiam com nenhuma ferramenta ou bicho que a gente conhecia. De manhã, na beirada da mata, naquelas manhãs frias de neblina, apareciam pegadas. Pegadas grandes, descalças, que surgiam do nada e sumiam no mato fechado. Pegadas que os mais velhos, com um olhar perturbado, juravam que lembravam as de Donizete no auge, mas maiores, mais fundas, como se o peso por trás delas fosse anormal. Coisas começaram a sumir. Ferramentas esquecidas perto da cerca. Um gato, um cachorro pequeno. Coisas sem valor sumiam do nada durante a noite. Não era roubo comum, nada arrombado, nenhuma briga. Só o vazio onde antes tinha alguma coisa. E aí vieram os sons.
uns sussurros no vento que pareciam carregar um nome esquecido, uns galhos quebrando no meio do mato, nas horas mortas, soando como passos lentos e pesados, e o pior de tudo, um chamado. Distante, gutural, que lembrava o grito de caça de Donizete, mas distorcido, como se viesse de uma garganta que não respirava ar fresco há anos, cheio de uma agonia ou maldade que a gente não conseguia entender. Essas coisas, soltas no começo, foram se juntando, formando um padrão sinistro. A sensação de estar sendo observado virou um peso em quem morava mais perto da mata. Criança parou de brincar na rua no fim da tarde. Porta e janela passaram a ser trancadas mais cedo, com um cuidado que a gente não via desde os tempos das onças mais ariscas. O nome de Donizete, que antes só aparecia nas lendas antigas, voltou a ser sussurrado. Mas não com respeito ou admiração, não. Agora era sussurro de terror puro. A pergunta não calava. Como? Como alguém que sumiu sem deixar rastro podia estar por trás disso? Era o espírito dele, inquieto? Alguma coisa que ele mexeu lá dentro, no mato profundo? Ou seria ele mesmo? A simples possibilidade de Donizete ter voltado. Não como o homem que foi, mas como algo transformado, cuspido de volta pela própria mata da Pedra Branca, era um pesadelo que a gente não estava pronto para encarar. A floresta, antes só uma ameaça distante e silenciosa, agora parecia um portal. E o que quer que estivesse passando por ele, estava deixando sua marca escura no mundo da gente. Uma marca que ninguém ousava decifrar completamente, mas que todos sentiam nos ossos gelados e no coração disparado. Aí, o terror deixou de ser só uma sombra e começou a bater à porta. Uma família que tinha um pedaço de terra colado na mata da Pedra Branca encontrou a horta completamente destruída numa noite. Não era só planta arrancada, não. Era uma destruição metódica, quase raivosa, como se a terra tivesse sido agredida. E bem no meio da bagunça, fincado no chão revirado, estava ele. Um facão velho, enferrujado, inconfundível. Era o facão de caça de Donizete, manchado com uma coisa escura e seca cujo cheiro... o cheiro. Para qualquer caçador experiente, era sangue. Mas de uma consistência e odor esquisitos, estranhos. Aquilo deu um nó na garganta. Como o facão de Donizete, sumido com ele na mata há anos, podia aparecer fincado numa horta a quilômetros de onde ele foi visto pela última vez? Não tinha lógica. Era um desafio. Uma assinatura macabra de algo que queria ser visto, que queria ser lembrado. A lenda da Mata da Pedra Branca, que dizia que almas perdidas se tornavam parte da floresta, guardiãs vingativas de seus segredos, ganhou uma urgência terrível. Os mais velhos contavam que a mata se apossava de caçadores cruéis, transformando-os em sentinelas disformes, metade homem, metade mato, vagando para sempre. Donizete seria um desses. A encarnação da maldição da floresta sobre um homem que a desafiou. Os incidentes aumentaram. Cães de guarda apareciam mortos, enforcados na própria coleira, na frente das casas, os olhos vidrados olhando para a escuridão da floresta. Umas batidas pesadas vinham das paredes de noite, seguidas por arranhões que pareciam de garra, altos o suficiente para acordar todo mundo, mas que paravam na hora que a luz acendia. Numa noite, uma mulher sozinha jurou ter visto uma figura alta e sem forma na beirada da mata, sob a lua fraca. Descreveu uma silhueta meio humana, mas coberta de trepadeira e musgo, com olhos que brilhavam de um jeito esquisito, refletindo a pouca luz de uma maneira que a fez sentir um frio que ia além do medo. Ela correu para dentro, se trancou, passou a noite em pânico. De manhã encontrou um bicho pequeno, eviscerado e arranjado cuidadosamente na soleira. Uma oferenda? Um aviso? Gelou a alma dela. Não dava mais para fingir que era só coisa da cabeça ou coincidência. Algo estava vindo da Mata da Pedra Branca. Algo ligado a Donizete. E estava deixando claro que não era um acidente. O terror se enraizou, crescendo tão rápido e implacável quanto as árvores na floresta amaldiçoada. O medo virou uma coisa palpável, pairando sobre a gente como uma névoa fria e pesada. A vida normal parou. Conversa na rua acabou. Era só olhar de lado, apreensivo,
na direção da Mata da Pedra Branca. Criança não brincava mais fora, presa dentro de casa pelos pais aterrorizados. A noite era a pior parte. Cada folha seca no vento, cada galho quebrado, cada uivo distante de cachorro parecia anunciar que o horror estava chegando. O silêncio, quando vinha, era ainda pior. Um silêncio antinatural que parecia sugar todo o som e a vida, como se a própria floresta prendesse a respiração antes de soltar a próxima atrocidade. As histórias de Donizete, o caçador, voltaram com força. Mas não como lendas antigas, não. Eram premonições, lembretes. Diziam que ele não era só um homem. Tinha um lado escuro, uma brutalidade que alguns temiam, uma ligação com o lado mais selvagem da natureza. Falavam de uma caçada antiga, anos antes dele sumir, em que ele teria quebrado alguma regra sagrada da mata, profanado um lugar ou matado uma criatura que não devia. Alguns sussurravam que a mata não o engoliu por acaso, mas como castigo. E agora, o castigo tinha acabado? Ou virou algo pior? A própria punição voltando para assombrar a gente? A paranoia tomou conta. Vizinho olhava para vizinho com desconfiança. Quem seria o próximo? O que era exatamente que estava voltando? Era Donizete, o homem, enlouquecido pela solidão da mata? Era um fantasma, buscando vingança? Ou era algo completamente diferente, algo que usava a forma dele como máscara? Uma criatura nascida do coração negro da Mata da Pedra Branca, alimentada pela morte e pela podridão que reinavam lá dentro? A incerteza era um veneno lento, corroendo a sanidade. O ar tinha cheiro de terra molhada, musgo e algo mais, algo podre e que a gente não conseguia descrever. Um cheiro que parecia sair da floresta e se espalhar. Um lembrete constante da presença sinistra que se aproximava. A esperança de que fosse só coincidência ou medo bobo murchou a cada novo incidente, a cada sombra que parecia se mover na beirada do olhar, a cada barulho que quebrava o silêncio da noite. A Mata da Pedra Branca não era mais só o lugar onde Donizete sumiu. Virou o berço de um horror que estava acordando e a gente estava no caminho dele, esperando, com um terror sem nome, a hora em que o que quer que fosse sairia de lá para se mostrar de vez. O ponto que quebrou a espinha de muita gente foi a descoberta na Clareira Velha, um lugar que antes era ponto de encontro de caçador antes de entrar no mato, mas que agora ninguém pisava. Um grupo de homem, movido por uma mistura perigosa de desespero e um resto de coragem, resolveu ir dar uma olhada perto da clareira, depois de ouvir barulho estranho lá dentro por várias noites. O que acharam superou qualquer pesadelo. No meio da clareira, onde a luz do sol da manhã mal chegava por causa das árvores, tinha uma coisa. Uma estrutura grotesca mal feita, com galhos secos, pedra cheia de musgo e osso de bicho. Não era armadilha, não era abrigo, era ritual. E pendurado lá em cima, como um troféu macabro, estava ele. Um chapéu velho de couro, desbotado, inconfundível para quem conhecia as histórias e as fotos. Era o chapéu de Donizete. Aquele que ele usava no dia que sumiu. Aquele que diziam que a mata tinha levado para sempre. Mas não era só o chapéu. A estrutura em si parecia vibrar com uma energia doentia. E os ossos não pareciam de bicho que morreu normal. Pareciam retorcidos, quebrados, com uma força e uma intenção que não eram desse mundo. E em volta da base da estrutura, tinham uns símbolos estranhos, rabiscados na terra com uma coisa escura e úmida. Ninguém conhecia, mas dava para sentir. Uma perversão, uma ligação com algo antigo e ruim. O achado foi a confirmação arrepiante. Donizete não sumiu, não morreu. Ele estava de volta, mas não como o homem que foi. O que quer que tenha acontecido com ele na Mata da Pedra Branca, o mudou. O transformou em algo que era parte da floresta e parte do pesadelo. O chapéu, a coisa mais pessoal dele, exposta daquele jeito horrível, era uma mensagem clara. Ele estava aqui, estava olhando, e tinha trazido a escuridão da mata junto com ele. O terror que crescia devagar, em sussurro e sinal, explodiu em pânico total. Não era mais lenda distante ou medo bobo. Era real. Uma ameaça palpável que fincou suas raízes podres na nossa própria comunidade.
A mata da Pedra Branca não guardava mais o segredo de Donizete. Ela o tinha libertado. E o retorno do caçador não era o de um homem voltando para casa, mas o de uma criatura saindo das sombras, pronta para caçar de novo no mundo que deixou para trás. Mas dessa vez a presa era a gente. E a primeira fase desse horror estava só começando, com a floresta amaldiçoada mostrando seu primeiro e mais terrível segredo. O pânico varreu a comunidade como um incêndio desgovernado. A descoberta na clareira não deixou margem para dúvida. A lenda virou verdade. O chapéu de Donizete, aquele pedaço de couro gasto e familiar, erguido como troféu macabro naquela estrutura nojenta, era um grito mudo do coração da mata da Pedra Branca. Uma declaração. Ele estava de volta. Mas não o Donizete que a gente conheceu. O que quer que tivesse saído da mata era profano. Uma coisa nojenta nascida da escuridão e do tempo. A estrutura, feita de galho retorcido e osso que parecia gritar de dor em silêncio, exalava maldade, gelava até a alma dos mais corajosos. Os símbolos rabiscados na terra, primitivos, perturbadores, pareciam coisa de ritual esquecido. Uma mente pervertida pela solidão e pelo horror. A esperança de que fosse só vândalo ou bicho estranho desmoronou. Veio o medo visceral, paralisante. As famílias perto da mata ficaram em alerta total, porta e janela reforçada. Mas no fundo, todo mundo sabia que madeira e ferro não fariam nada contra algo que a própria floresta parecia ter gerado. Muita gente pensou em fugir. Mas para onde? O medo era que a influência da mata da Pedra Branca fosse além dos limites dela, que o horror pudesse seguir a gente. E para a maioria, a vida, a casa, a história, estava ligada a essa terra, apesar da sombra da mata. Largar tudo era impensável para alguns. Para outros, ficar parecia suicídio. A noite depois da descoberta foi a pior. O silêncio normal da mata quebrou com sons que não deviam existir. Não era uivo de coiote, não era folha no vento. Era barulho de coisa grande se movendo entre as árvores, galho grosso quebrando com força que não era normal. Um arrastar pesado e irregular, parecendo se aproximar devagar. Numa casa isolada, na beirada da mata, uma família inteira ouviu batida na porta de trás. Não batida de gente, pancada seca, forte, como de um tronco ou de um punho duro como madeira. O grito de terror lá de dentro durou pouco. Foi abafado pelo silêncio que veio depois. Um silêncio que parecia sugar som e vida, deixando só um vazio frio. Ninguém ousou sair. Ninguém ousou responder. O medo prendeu a gente no lugar, o coração disparado. A criatura, fosse lá o que fosse, parecia brincar, testando os limites, aterrorizando antes de atacar, talvez. O cheiro de terra molhada e podridão que saía da mata parecia mais forte, impregnando o ar. Era o cheiro da mata da Pedra Branca. E agora, parecia o cheiro de Donizete. A gente começou a falar sobre o que diabos era que tinha voltado. Não era fantasma. Era coisa que deixava pegada na lama, marca de garra na árvore. Quem conseguiu ver alguma coisa deu descrição picada, aterrorizante. Uns falavam de figura alta, desajeitada, coberta de mato, com galho torto crescendo dos braços e pernas. Outros, de olho que brilhava antinatural na escuridão. Olho que parecia vazio de gente, mas cheio de uma inteligência antiga e fria. O som dos movimentos era esquisito. Não era passo rápido de caçador. Era arrastar pesado e úmido, como se tivesse grudado na terra. E de vez em quando, no meio do silêncio da noite, um som horrível vinha da mata. Um chamado que lembrava o grito de caça antigo de Donizete, mas distorcido, amplificado, cheio de agonia ou maldade que gelava a alma. Uns diziam que parecia vir de duas gargantas ao mesmo tempo, uma de gente, outra não de gente. Os ataques ficaram menos sutis, mais diretos. Bicho pequeno, gato, cachorro não só sumia, era encontrado mutilado em lugar que todo mundo via. Corpo retorcido, quebrado de um jeito que a gente não entendia. Uma vez um caçador velho encontrou a armadilha dele, aquela que ele tinha feito com Donizete anos atrás, desmontada e remontada de um jeito bizarro, usando o osso de bicho no lugar da madeira, uma versão macabra do próprio trabalho dele.
Parecia que a criatura estava tirando sarro, usando coisa do passado de Donizete para aterrorizar. A mata da Pedra Branca parecia ter botado a essência dela na criatura. Árvores perto da beirada pareciam mais escuras, galho mais torto. Uns juravam ter visto a criatura se mover no meio das árvores, se misturando com a folhagem, quase invisível até se mexer de novo. Era predador, sem dúvida, mas não predador comum. Os métodos eram cruéis. Os alvos pareciam escolhidos, e dava para sentir uma coisa perturbadora. Intenção. Não era só fome de bicho, era vingança de algo que foi machucado, ou a perversão do instinto de caçador levado ao extremo pela transformação. As histórias antigas sobre a mata se apossando de caçador cruel ganharam um peso sinistro. Donizete seria o maior exemplo. Um caçador que virou a própria presa da floresta só para ser devolvido como arma contra a gente. A incerteza sobre o que ele era de verdade, homem possuído, monstro do mato ou pior, só aumentava o medo. A comunidade, paralisada, tentou achar resposta. Os mais velhos foram consultados, a memória deles, as lendas antigas reviradas em busca de qualquer pista. Histórias de pacto com a mata, ritual esquecido, maldição ancestral. Falavam de novo daquela caçada, a que Donizete teria desrespeitado a floresta, matado um bicho raro, profanado um lugar sagrado. Talvez a própria Pedra Branca que dava nome ao lugar, um monólito antigo que diziam ser o coração da mata. As lendas contavam que a mata não perdoava, se vingava distorcendo a realidade, transformando o culpado em parte dela, condenado a servir a seus propósitos sombrios. Seria esse o destino de Donizete? Virou uma ferramenta da floresta, a vontade dele subjugada por uma inteligência antiga e maligna? Uns, mais descrentes ou desesperados, sugeriram fazer grupo de busca, armados com o que tivessem: espingarda, facão de roça, tocha. A ideia morreu rápido. O risco era grande demais. A natureza do inimigo, desconhecida. Quem enfrentaria algo que se misturava nas sombras, que parecia não sentir bala? E a simples ideia de entrar na mata da Pedra Branca, no domínio da criatura, dava arrepio. Uma mulher mais velha, que entendia de erva e lenda, sugeriu proteção. Símbolo antigo. Amuleto que dizia espantar espírito ruim e coisa da mata. Penduraram uns feixes de erva seca, uns nó de corda na porta. Desenharam uns símbolos esquisitos com giz. Dava um pequeno conforto, mas ninguém botava fé que isso ia parar o que estava solto. A criatura parecia física, mas com um toque sobrenatural que tornava a defesa normal inútil. O silêncio da noite, antes só pesado, agora era ativo. Dava para ouvir som de coisa cavando no quintal perto da floresta. Parava na hora que acendia a luz. Objeto pessoal aparecia espalhado na beirada da mata, tirado de dentro de casa sem arrombamento. Uma luva de trabalho, um lenço, brinquedo de criança, como se a criatura colecionasse troféu ou marcasse território. Cada incidente aumentava a sensação de ser invadido, de impotência. A comunidade estava cercada, não por exército, mas por uma presença sombria e implacável, operando nas sombras, movida por um propósito macabro que a gente mal começava a entender. A criatura parecia estar aprendendo, ou se adaptando. Os ataques pequenos deram lugar à coisa mais ousada, mais aterrorizante. Uma noite o terror chegou no meio da comunidade. A casa de uma família que falava mais alto sobre se defender foi atacada. Não tentaram arrombar a porta. Em vez disso, ouviu-se barulho de coisa escalando na parede de fora. Aí, som de vidro quebrando lá em cima. Grito. Grito de terror. Vizinho trancado e paralisado, só ouvia. O pânico durou minutos agonizantes, pontuado por barulho de coisa quebrando, o grito gutural da criatura. E no fim, um silêncio. Abrupto. Terrível. Quando um grupo de homens juntou coragem para ir lá de manhã, encontrou a casa destruída. Móvel quebrado, parede com arranhão fundo e horrível, e um cheiro nauseabundo de terra podre e sangue no ar. Mas não tinha corpo. A família sumiu. Não tinha sinal de briga longa, só a bagunça e a sensação gelada de que tinham sido levados.
arrastados para a escuridão da Mata da Pedra Branca. Talvez para virar parte dela, igual Donizete parece ter virado. Isso mudou tudo. Não era mais terror distante, era sequestro. Era morte certa. A lenda de Donizete, o caçador implacável, ecoava com uma ironia terrível. Ele, mestre da caça, agora era o predador definitivo. E a presa era a gente. A criatura parecia conhecer cada canto da comunidade, cada atalho. Evitava a pouca estrada de terra. Só andava debaixo das árvores. Aparecia na beirada ou atacava na noite ou na neblina. A inteligência dela era das coisas mais perturbadoras. Não agia como bicho do mato. Agia com astúcia cruel, calculada, usando o medo como arma, acabando com a esperança da gente antes de atacar de verdade. Alguns dos objetos que apareciam na beirada da mata eram de gente que ela tinha atacado ou aterrorizado, como se estivesse deixando o rastro macabro das vítimas. O terror não era só morrer, era ser caçado por algo que te conhecia, algo que um dia foi um de nós, agora distorcido, transformado num pesadelo vivo que só queria a escuridão e a destruição. O terror não vinha só da força bruta ou da aparência feia, vinha da sensação de que tinha uma mente por trás daquilo. Uma mente que um dia foi de Donizete. Alguns ataques pareciam ecoar coisa do passado dele, torcidas pela transformação. Uma propriedade cujo dono brigou feio com Donizete anos antes dele sumir, foi encontrada com as árvores frutífera favorita, cruelmente destruída. Retorcidas, quebradas, fruta esmagada no chão. Não era vandalismo, era vingança botânica. Uma marca deixada por algo que lembrava da briga. O facão velho de Donizete, aquele que apareceu na horta destruída, reapareceu. Pendurado numa árvore no meio da praça da comunidade, balançando no vento da manhã, manchado de escuro. Um lembrete horrível. Reaparecer num lugar público assim era uma declaração. Clara, inegável. A criatura não se escondia de tudo, se mostrava o suficiente para manter o medo vivo. Para lembrar que estava ali, olhando, esperando. Os poucos que tentaram seguir o rastro, caçadores experientes que caçaram com Donizete, voltaram rápido, pálidos, com o olho cheio de horror. Descreveram um rastro que começava no meio do nada, pegada que sumia no mato como se a criatura tivesse virado fumaça, e um cheiro, nauseabundo, que queimava o nariz. Cheiro de mata podre, mas amplificado, misturado com coisa que não dava para descrever. Relataram ouvir sussurro no meio da mata, som que parecia nome sendo chamado. Às vezes, Donizete. Às vezes, nome de gente da comunidade. A criatura parecia se alimentar do medo, a força crescendo com o pânico. A Mata da Pedra Branca não era mais só cenário, era participante, estendendo galho como garra, cochichando o segredo antigo pelo vento. A lenda de Donizete, o caçador, virou coisa muito mais sombria. Ele não era só um homem que a mata engoliu. Ele era o agente da mata, a mão vingativa dela. Um ser que cruzou a linha entre homem e natureza de um jeito feio, aterrorizante. A gente estava sozinho, isolado pelo medo, enfrentando um inimigo que era lembrança assombrada e realidade nova, terrível. E a sensação era que o pior estava para chegar. O terror chegou num pico insuportável. A vida parou. Escola fechada, loja barricada, rua deserta de dia, silenciosa de noite, um toque de recolher imposto pela gente mesmo, um cerco fantasma da criatura da Mata da Pedra Branca. O medo constante acabou com a sanidade. Boato corria rápido, cada um pior que o outro. Falavam de gente puxada para dentro da mata por força invisível, de sombra se movendo na beirada, virando coisa parecida com gente, mas retorcida. Uma criança jurou ter visto a criatura espiando pela janela do quarto de noite. Olho brilhando no escuro, como brasa fria. Um sorriso largo e torto mostrando dente irregular, que parecia lasca de madeira escura. A descrição, vindo de criança, gelou o sangue dos adultos. Numa tentativa desesperada, alguns homens tentaram fazer vigília na beirada da mata, armado com espingarda de caça. Se revezavam, olho fixo na escuridão impenetrável. A primeira noite, silêncio tenso, só o som do próprio coração batendo.
Na segunda, os sons começaram. Galho quebrando lá longe. Passo arrastado, parecendo cercar. Sussurro que não dava para entender, vindo de todo lado ao mesmo tempo. O terror que sentiram foi tanto que, um por um, largaram o posto, correndo de volta para a segurança precária de casa, deixando a espingarda para trás no pânico. De manhã acharam as armas. Não sumiram. Não roubaram. Estava disposta de um jeito bizarro na clareira, a mesma do chapéu de Donizete. Espingarda torta, como se dobrada por força imensa. Cano retorcido em nó impossível. Coronha quebrada. Era demonstração de poder. Um aviso claro. A arma deles era inútil. A mata da Pedra Branca e o que voltou dela pareciam querer esmagar não só o corpo, mas o espírito de quem ousava desafiar. O símbolo final da impotência veio quando o chapéu velho de Donizete, que tinham pegado da clareira e guardado, reapareceu, na soleira da igreja, junto com uma pequena pilha de terra escura e úmida da floresta. Um ato de profanação, um desafio à fé da gente. O recado era claro. Não tinha lugar seguro, nem sob o olhar de Deus. A criatura estava em todo lado, e a mata da Pedra Branca estava disposta a ir onde fosse preciso, para pegar o que considerava dela, ou para castigar quem morava na sombra dela. A comunidade estava à beira do abismo, medo virando desespero, e a certeza sombria de que a criatura, o retorno de Donizete, estava pronta para levar o jogo macabro para o próximo nível. O ar ficou pesado, grosso, com cheiro de terra molhada, musgo e aquela coisa podre e que não dava para descrever. Parecia sair da mata da Pedra Branca, rastejando para a comunidade como praga invisível. O toque de recolher que a gente fez virou uma espera angustiante. Porta trancada, janela barricada, nervo à flor da pele a cada folha farfalhando, a cada galho, quebrando. A paranoia era tão real quanto a criatura, e ela se virou para dentro. Confiança sumiu. Entrou a suspeita. Quem estava seguro? Quem seria o próximo? Pior, quem estava escondendo alguma coisa? Ou quem era fraco o suficiente para chamar a atenção da criatura? As lendas sobre a transgressão de Donizete, sobre o pacto que ele teria feito, ou que a mata teria forçado nele, ganharam versão cada vez mais sombria, mais detalhada. Uns diziam que ele tentou roubar alguma coisa da Pedra Branca, o monólito sagrado, o coração da mata. São outros que ele matou uma criatura mítica, a guardiã, e agora pagava o preço, transformado em seu algoz. Havia um medo crescente de que a criatura não agia à toa. Os alvos pareciam ter ligação com o passado de Donizete, uma briga antiga, uma amizade desfeita, um pedaço de terra que ele cobiçava. Era como se a criatura estivesse acertando conta. A mente distorcida, ainda presa a ressentimento e memória de gente, mas expressando isso na brutalidade do mato. Os sons da noite ficaram mais claros, mais aterrorizantes. Não só o passo arrastado, mas um som de coisa mastigando, úmido, ruidoso, vindo da escuridão. Um som que gelava o sangue e fazia a gente imaginar coisa horrível. Às vezes, ouvia-se um lamento distante. Um som de agonia que parecia misturar dor de gente com o gemido de árvore quebrando. E o chamado de caça de Donizete, aquele grito gutural e distorcido, ficou mais frequente. Parecia vir de vários pontos da mata ao mesmo tempo. Uma orquestra macabra, regida pela própria floresta. Era tortura psicológica, sem fim. Um lembrete constante de que a criatura estava ali, sempre perto, sempre olhando. A paciência dela era aterrorizante. A impotência ficou pior com a descoberta das espingardas retorcidas. A esperança na defesa sumiu. O que fazer quando bala e força não adiantavam contra algo que parecia feito de madeira e musgo, mas tinha força de 10 homens? Os amuleto e ritual da velha mulher pareciam patéticos contra aquela força primordial. Ela mesma, antes fonte de sabedoria, estava visivelmente assustada, olho fixo, distante, murmurando sobre a raiva da mata, sobre ser impossível acalmar algo corrompido tão fundo. A comunidade estava no fio da navalha, dividida entre fugir em pânico e ficar em terror, sem líder, sem plano, só esperando o inevitável,
sentindo a mata da Pedra Branca se fechar em volta da gente. A sombra ficando mais longa e mais fria a cada pôr do sol. A criatura, o retorno de Donizete, não era só monstro espreitando. Era o executor de um julgamento antigo, uma punição que não parecia ter fim. E a gente estava no banco dos réus. O cerco apertou. A comunicação com o mundo de fora virou um risco. Linha de telefone perto da mata aparecia cortada, não com ferramenta, arrancada com força, enrolada em galho de árvore. Demonstração bizarra de poder, de escárnio. Quem tentou sair para buscar ajuda, sumiu. Caminhonete, moto achada abandonada dias depois, revirada, sem sinal de briga ou da pessoa. A mata da Pedra Branca isolou a gente, cortou as veias que ligavam a gente lá fora, forçando a gente a encarar o horror sozinho. A criatura parecia gostar do pânico. Numa noite, no meio da comunidade, longe da beirada da mata, um som alto, de coisa pesada caindo, quebrou o silêncio. Quem espiou pelas frestas da janela barricada viu uma pilha, sem forma, no meio da praça. De manhã, a gente viu o que era. Tudo que tinha sumido na semana. Ferramenta, roupa, brinquedo de criança, pedaço de móvel. Amontoado ali, quebrado, retorcido. Tudo coberto com a mesma terra úmida e o cheiro nojento da mata. No topo da pilha, num gesto final de terror, o chapéu velho de Donizete, agora esfarrapado, manchado, como um rei grotesco em seu trono de lixo e memória roubada. Era uma declaração. A criatura entrou nas casas, levou as coisas, violaram os espaços mais íntimos da gente, sem ser vista, e podia fazer de novo, quando e onde quisesse. A mata da Pedra Branca invadia a vida da gente, não só o espaço físico, mas o tecido da existência. A pilha de objeto parecia pulsar com a maldade da floresta. Um lembrete de que não tinha para onde ir, que tudo era dela. Tudo estava ao alcance da criatura. A velha mulher, pálida, tremendo, interpretou a pilha como oferenda, ou uma casa macabra para a criatura, feita com o resto das vítimas e da vida delas. Sussurrou que a criatura estava enraizando no mundo da gente, puxando a mata para dentro da comunidade, transformando a terra que a gente pisava numa extensão do domínio do horror. A ideia de que a criatura não só caçava, mas também construía e colecionava, adicionava uma camada perturbadora. O que ela estava construindo? Para que serviam os objetos? Era para refazer a vida de Donizete? Ou algo mais sinistro, um ritual de assimilação, transformando as coisas das pessoas em parte da essência torta dela? A incerteza era um tormento constante, e a cada novo ato da criatura, o mistério aumentava, e o terror ficava insuportável. Um grupo pequeno, movido por um desespero que superou o medo, decidiu que esperar era morrer devagar. Havia um caminho, uma lenda sussurrada pelos mais velhos, uma trilha secreta que levava direto para Pedra Branca, o coração da mata. Diziam que era lugar de poder antigo, talvez o começo da maldição, ou da transformação de Donizete. A esperança era que, encarando a fonte, talvez pudessem parar a criatura, ou pelo menos entender o que ela queria. Eram poucos. 1 ou 2 caçadores que tinham evitado o horror. Um jovem cético que não acreditou nas lendas até ver os ataques. E um homem que perdeu a família no ataque na casa isolada, buscando vingança ou redenção. Se armaram com o que tinha sobrado, ou improvisaram. Machado, facão de roça, uma espingarda velha que escapou da torção, tocha improvisada. A velha mulher deu amuleto e umas instruções vagas sobre como andar na mata que agora parecia viva e hostil. Alertou sobre os caminhos torcidos e a sombra que agarra. Entrar na mata da Pedra Branca de manhã cedo foi como mergulhar em outro mundo. A luz fraca mal chegava. A mata parecia mais escura, mais fria. O cheiro de podridão intenso, nauseabundo. Os sons eram amplificados. Cada galho quebrando no pé parecia alto demais. O silêncio entre eles, pesado. O rastro, se existia, era difícil de achar. E a mata parecia lutar contra. Galho entortando para bloquear, raiz parecendo se mexer debaixo da terra.
sombra ficando mais funda, virando forma fugaz na beirada do olhar. Sentiram a criatura antes de ver, uma sensação gelada nos ossos, o cheiro forte e doentio seguindo eles. Aí, os sons começaram. Não o chamado de caça, mas o arrastar pesado e úmido. Parecia estar logo atrás, ou talvez na frente. O som parava quando eles paravam. Recomeçava quando se moviam. Som de coisa grande, pesada, lenta, mas implacável. Apressaram o passo, o medo crescendo a cada metro dentro da mata. A mata virou um labirinto hostil. A criatura, o guardião implacável. Visão fugaz. Um borrão no meio das árvores, um par de olho brilhando na escuridão sumindo rápido. Parecia que a criatura estava brincando, guiando, ou talvez encurralando. A tensão insuportável. Cada sombra parecendo esconder o horror. Cada som anunciando ataque. Eles estavam na casa da criatura, no domínio da mata da Pedra Branca. E a mata parecia torcer tudo em volta. A árvore ficando mais torta. Chão irregular. A luz diminuindo, preparando o palco para o confronto final, com o que um dia foi Donizete. A caminhada pela mata da Pedra Branca virou um pesadelo. A mata parecia lutar ativamente. Trepadeira grossa pendurada como armadilha. Chão coberto de raiz e folha podre escondendo buraco. A sensação de ser observado esmagadora. O arrastar da criatura parecia vir de todo lado, nunca onde a gente olhava. O ar cada vez mais cheio daquele cheiro podre e de terra molhada, sufocante, nauseabundo. A Pedra Branca parecia atrair e repelir ao mesmo tempo. Quanto mais perto, mais forte a sensação de maldade, de poder antigo. As árvores em volta dela eram as mais velhas, mais tortas, galho grosso e cheio de nó como braço doente, coberto de musgo escuro e úmido. A Pedra Branca em si, um monólito imenso, irregular, pálido mesmo na sombra, mas a superfície cheia de ranhura funda, símbolo estranho. Alguns parecendo natural, outros gravados. Uma fenda escura na base, o ar em volta mais frio, carregado, e ali, na frente da fenda, estava a criatura, parada, meio misturada na sombra das árvores, quase invisível se não fosse o brilho fraco nos olhos, alta, sem forma. O contorno vagamente humano coberto de musgo, líquen, pedaço de casca, galho cheio de nó parecendo crescer dos membros, mão fundindo com a raiz que saía do chão. O cheiro era o da mata podre, amplificado, misturado com sangue seco. E algo mais, metálico, podre. Os olhos, aqueles que brilhavam no escuro, não eram de gente, eram como poça d'água parada no fundo de tronco oco, refletindo a pouca luz de um jeito sinistro. E aí, ela se mexeu. Não rápido, lento, deliberado. Um arrastar pesado que quebrava galho, esmagava mato. A boca abriu, mostrou o dente irregular, lascado, como pedaço de madeira velha. O som que saiu foi o chamado de caça de Donizete, mas vindo direto daquela forma disforme, cheio de dor antiga e fúria nova. A criatura ergueu uma mão, e a gente viu que ela segurava algo, o facão velho de Donizete, agora parecendo parte dela, enferrujado, manchado. Era Donizete, não o espírito, não um monstro imitando ele. Era ele, transformado, assimilado pela mata, um ser misturado, homem e floresta, a cara da vingança ou da maldição, o horror de ver no que ele se tornou. O homem que a gente conheceu reduzido àquela coisa, quase paralisou, mas a criatura avançou, não correndo, mas andando com uma intenção macabra, e a gente soube que não dava mais para voltar. A mata da Pedra Branca mostrou o segredo mais sombrio, e ele estava vindo buscar a gente. O confronto na clareira da Pedra Branca foi rápido, brutal. As armas improvisadas não serviram para nada contra a criatura. A espingarda atirou, mas a bala ricocheteou no corpo dela, como se batesse em casca de árvore e pedra. Machado, facão, mal arranharam aquela forma torta. A criatura não atacou rápido, atacou com força pura, implacável. Quebrava osso, esmagava carne fácil, não só matava,
desmembrava, retorcia. Parecia que estava moldando as vítimas, transformando em parte daquele ambiente macabro em volta da Pedra Branca. Grito de terror, dor, ecoou pouco na mata, abafado pelas árvores e pelo som gutural da criatura. A esperança de parar o que Donizete virou desmoronou. Não tinha cura, não tinha volta para o homem que ele foi. A mata pegou ele de vez, transformou ele numa extensão dela. Um guardião vivo ou morto-vivo dos segredos. Executor da vontade dela. A criatura não parecia caçar por fome. Parecia ter um propósito macabro, expandindo o domínio, ou coletando peça para alguma coisa que a mata da Pedra Branca queria. O símbolo na Pedra Branca, a fenda na base, a energia doentia no ar. Tudo indicava que a transformação de Donizete não foi acidente. Foi processo, talvez um ritual acabado, ou talvez um que a criatura tentava repetir, ou continuar com os outros. O horror final veio quando um dos caçadores caído foi agarrado. Em vez de matar rápido, a criatura arrastou o corpo para perto da fenda na base da Pedra Branca. Os outros assistiram, aterrorizados, impotentes, enquanto a criatura parecia tentar empurrar o corpo para dentro da fenda, enquanto galho fino e raiz que pareciam sair da própria pedra se mexiam, tentando envolver, puxar a vítima para dentro. Era como se a Pedra Branca estivesse comendo ele, absorvendo, igual absorveu Donizete. A verdade gelada. A mata da Pedra Branca não foi só onde ele sumiu. Foi a entidade que o transformou. E ele agora era o agente dela, buscando trazer outros para virar parte dela, para se juntar a ele naquela existência torta e sem fim. Não tinha como vencer. A mata e o caçador que voltou eram uma força da natureza pervertida. Algo que não morria fácil. Os poucos que sobreviveram ao primeiro confronto fugiram, tropeçando cego de volta pelo mato, aterrorizados, deixando para trás os companheiros, e a certeza terrível de que o horror só tinha começado. O que quer que estivesse na fenda da Pedra Branca, o que quer que tenha sido feito com Donizete, agora estava livre, e ele era a cara, as garras dessa escuridão. A mata riu, com o vento frio entre as árvores, um som que parecia carregar o lamento dos que caíram, e a promessa de mais terror. Os poucos que sobraram chegaram de volta na comunidade, arrastando o horror indescritível do que viram, do que enfrentaram. As palavras deles, quebradas pelo pânico e pela descrença, pintaram um quadro tão terrível que a pouca esperança que restava morreu. Não tinha como lutar, não tinha como vencer. O que Donizete virou não era gente, nem bicho, nem fantasma. Era algo enraizado na essência da mata da Pedra Branca, a cara física da maldade antiga dela. A notícia correu como fogo, sufocando o último suspiro de resistência. O que sobrou da comunidade entrou em choque, desespero total. Uns tentaram fugir de novo, agora largando tudo, encarando o risco das estradas isoladas, tentando achar caminho alternativo. Sumiram na incerteza. Destino desconhecido. Outros, resignados, só esperaram, barricados em casa, aterrorizados. A cada sombra, a cada som, a criatura. O retorno de Donizete. Continuou a caçada, agora mais ousada, operando mais perto da gente, os sons, o cheiro, uma presença constante. Não atacava em bando. Escolhia a vítima, talvez continuando a vingança pessoal ou seguindo o instinto de caça distorcido, levando um por um para a escuridão da mata da Pedra Branca, para a fenda na base da Pedra Branca. O chapéu de Donizete reaparecia em lugar macabro, na porta da casa da nova vítima, pendurado em galho torto perto de onde alguém sumiu. Um troféu, um aviso, uma assinatura do retorno dele. A mata da Pedra Branca ficou silenciosa de novo, mas não era silêncio de paz. Era silêncio de predador espreitando. O silêncio antes do ataque. O horror não tinha fim. O caçador voltou, não para casa, mas para caçar. E a presa era a própria comunidade que um dia o admirou, ou temeu. A lenda virou realidade, mas era muito pior do que qualquer história contada na fogueira. A mata da Pedra Branca guardava segredo, mas também soltava eles, e o retorno de Donizete foi o pior de todos.
um ciclo de horror que parecia destinado a continuar, enquanto a mata estivesse de pé e a Pedra Branca ficasse ali, em silêncio, comendo a escuridão, devolvendo só o pesadelo. A comunidade estava perdida, engolida pela sombra da mata, pela criatura que saiu dela, vítima final da maldição, que envolveu a mata da Pedra Branca e o destino sombrio do caçador mais famoso dela.